Olá pessoal, comunidade Joaquim Isidoro Marins, com muito prazer trago para todos vocês um novo projeto que não é tão novo em termos de visibilidade e convergência de mídia, mas para a nossa comunidade escolar da Escola Estadual Professor Joaquim Isidoro Marins é novidade sim, é o nosso novo projeto que chama-se Gymcast. O Gymcast é um podcast educacional voltado para gerar conhecimento para todos, principalmente para aqueles que estão interligados na nossa comunidade, poderem ter mais uma oportunidade de expandir seu conhecimento através da informação. E para trazer esse novo projeto, o nosso podcast, o Gymcast, nós trouxemos, além da minha presença como mediador e idealizador do projeto, nós trazemos também dois estudantes que nós descobrimos com muita alegria e muita observação, principalmente a questão da habilidade na fala e na argumentação. E temos esses dois alunos aqui nesse projeto, digamos assim, a síntese daquilo que a gente espera que a comunidade escolar atinja, que, digamos assim, não a excelência, mas trazer a possibilidade de expansão do conhecimento e das habilidades que eles possam incrementar através da participação nesse projeto, que são Gustavo Moisés Werker, aluno do terceiro ano do ensino médio, e Andresa Souza, aluna do segundo ano do curso técnico de administração. Eu, como mediador desse momento, desse momento de debate, discussão, roda de conversa, enfim, deem o nome que quiser, mas o podcast educacional ele tem esse intuito de gerar o conhecimento para todos, expandindo através da mais amplitude possível de gama de assuntos que possam ser abordados dentro do nosso ambiente escolar. E pensando nisso, nós trouxemos como primeiro convidado do nosso Gymcast o nosso gestor, Joemir Dutra Júnior, que, além de tudo, é uma pessoa que traz elementos de informação, cultura, habilidades socioemocionais muito interessantes e que com certeza você que vai assistir e vai ouvir através de nossas plataformas Spotify e YouTube, essa entrevista que realmente ela traz muitos elementos que faz com que você observe, ouça com atenção e principalmente aprenda e conheça um pouquinho mais, não só da figura humana do nosso gestor, como também de tudo aquilo que foi discutido e debatido. Infelizmente o nosso debate teve 1h e 10 minutos de duração, poderia ter durado muito mais, mas as demandas da escola não permitem que a gente faça um podcast com muito mais duração, mas foi muito legal a inserção e as perguntas que foram colocadas principalmente pelos nossos estudantes, os nossos protagonistas, os nossos hosters, entrevistadores, Gustavo Moisés e Andresa Souza. Bom, espero que vocês apreciem. Como eu disse antes, sigam-nos nas nossas plataformas de mídia social, que são o YouTube, que você procura a Sala de Leitura Professor Joaquim Isidoro Marins, e no nosso Instagram, Gym_S_Leitura. Repetindo, Sala de Leitura Professor Joaquim Isidoro Marins no YouTube e no Instagram, JIM_S_Leitura. Um abraço a todos vocês, espero que vocês apreciem esse novo projeto. É um projeto pensado com muito carinho para a nossa comunidade escolar e que ele faça o desenvolvimento das habilidades e de todas as possibilidades de expansão de conhecimento chegarem até cada um de vocês. Por isso divulguem, passem o link, enfim, espalhe para todas as pessoas que vocês conhecem o nosso podcast educacional, o Gymcast. Muito obrigado! Fiquem agora com a nossa primeira edição com Joemir Dutra Júnior. Um abraço a todos vocês. Boa noite! Estamos aqui na nossa primeira edição do nosso Gymcast, que é o nosso podcast educacional da nossa escola Joaquim Isidoro Marins. E com todo prazer eu trago para essa mesa, nesse primeiro episódio, a nossa dupla queridíssima de estudantes apresentadores desse evento, que são a Andresa Souza, do segundo ano ADM, de Administração, e o nosso querido Gustavo Moisés, do terceiro ano do ensino regular. E eles serão os nossos apresentadores e trago eles com toda alegria. Foram convidados para essa missão de serem os nossos apresentadores deste elemento pedagógico educacional para que a gente possa trazer à comunidade Joaquim Isidoro Marins um momento diferenciado de entretenimento, cultura, bom papo e muita informação. E hoje, nesse episódio, provavelmente você já deve ter visto aqui passando no nosso telão, o nosso entrevistado de hoje, que é nada mais, nada menos que um grande personagem dessa escola. Ele está louco para entrar e conversar para todos vocês sobre todos os assuntos que nós vamos debater aqui. Esperamos não fazer em 5 horas, mas fazer em menos que isso.
porque tem papo para muito, é o nosso querido gestor, Joemir Dutra Júnior. Por favor, Joemir Dutra Júnior, junte-se a nós. Boa noite, Joemir. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Começa assim, com o protocolo, todo mundo se cumprimentando, depois começam as perguntas capciosas e aí eu quero ver o entrevistado dar esse sorrisinho amarelo dele. Gente, quero apresentar para vocês, para quem não conhece, o nosso gestor, mais conhecido como diretor escolar, né? Joemir Dutra Júnior, é um homem de 61 anos, começou na vida pública em 1987, como professor de História, e no decorrer da carreira dele, tem a formação em História, tem formação também e mestrado em Educação Educação e Ciência, e além de outras passagens pela educação em outras instâncias, tanto particular, quanto, são só Sorocaba, né, Joemir? Mas em outros lugares também. Cotia, Sorocaba, Portuva, Tatuí, Iperó, Granja Viana. Tem rodagem, né? Tem quilômetro rodado. Enfim. E nós vamos trazer também algumas características do Joemir, que ele fala um pouquinho da vida pessoal dele, um pouquinho da carreira, um pouquinho das questões que ele levanta, as bandeiras que ele defende. Eu não sei por que você está rindo, mas enfim. Joemir ingressou como gestor em 2014 na antiga escola do Éden, que hoje é Elzid, né? Elzid. E em 2018 ele chegou até o Isidoro Marins. E ele é pai do Lucas, de 28 anos. O Lucas é engenheiro de computação, e casado com Juliana também, que é vice-diretora do Beatriz Caixinha Grosício. Isso? Sim, senhor. Ok, acertei? Tudo bonitinho, conforme a figurina? Por enquanto. Beleza. Então, além do que, o Joemir, ele estudou no Fernando Prestes, numa época que o Fernando Prestes ainda não era vinculado ao Centro Paulo e Souza, né? Se não me engano. Ele estudou entre 75 e 78, eram 4 anos de formação no ensino médio naquela época. Fundamental? Caramba, você fez ensino médio onde? Eu fiz ensino médio no Otávio Novaes de Carvalho. Ou São? Legal. Coincidência da vida, né, Joemir? Enfim. Gente, para começar esse podcast, eu vou fazer a primeira pergunta para o meu querido Joemir, que, guardando as devidas proporções, nos conhecemos há simplesmente 32 anos. Exatamente. 32 anos. Se não me engano, você tinha 16 anos. Realmente, 16 anos. É tempo, hein? Muito. Estão entregando minha idade aqui. Enfim, Joemir, são 36 anos de carreira, né, no magistério. A primeira pergunta que talvez eu faça aí, vai dar o tom da nossa conversa, esses 36 anos, o que te trouxeram profissionalmente e pessoalmente? Bom, profissionalmente, aumentou a minha gama de conhecimento de uma maneira absurda. Né? Pessoalmente, satisfação. Satisfação por quê? Porque eu fiz o que eu queria e não o que os outros queriam. Um exemplo, meu pai queria que eu fizesse direito. E é até interessante. Eu comentei com alguns alunos hoje de manhã. A proposta dele foi muito simples. Se você fizer direito, eu pago a faculdade para você, eu dou um jeito. Se você fizer outra coisa, eu não pago, você vai trabalhar. Eu fiz história. Lógico que eu marquei a responsabilidade de bancar meu curso. E por uma ironia do destino, ele não teve o privilégio de me ver formado, porque eu me formei no final de 86 e ele faleceu em 85. Mas foi muito interessante esse processo, porque é muito difícil você ir contra a vontade do seu pai. Os pais têm o dom de fazer uma pressão muito grande para realizar os sonhos deles, não os nossos. E eu quebrei isso aí com meu pai. E não me arrependo, não. Entendi. Quem quer fazer? Opa, Gus. Vou fazer uma pergunta para você. Dentre essas várias perguntas que ele elencou aqui, Meu Deus. Dentre várias, mas não vai ser tudo. Pode ficar seguro, Não, tem que falar mais. Tranquilo. Você pode. Mas você começou uma faculdade de História, Sim. certo? E você fez faculdade de Filosofia também? Não. Não? Não.
Você é Eu posso professor? dar aula de filosofia, eu posso dar aula de sociologia, eu posso dar aula de antropologia, mas a minha base é a história, que é o meu xodó, né? O meu xodó. E eu queria fazer uma pergunta. Quando foi, na verdade, a sua faculdade? Quando você entrou na faculdade? História, 83, 83? 82 a 83. Você está fazendo pergunta difícil, né? Porque a idade chegou, né? As coisas se perdem no tempo. É 83. E você gosta, né? Eu conversei com o Alexandre, mas isso eu sei que você gosta bastante de ter interação com os alunos. Sim. Né? E eu queria só fazer uma pergunta para você sobre identidade pessoal. O que você acha que é, assim, Como assim? sua opinião? Identidade pessoal de alguma pessoa, assim, tipo... Eu vou ser bem honesto para você. Não tem como você avaliar uma pessoa, tá? Só observando. E aí entra, e eu acho que é esse o grande pulo do gato para qualquer educador, a interação com os alunos. Por quê? Porque você só conhece a pessoa conversando, vendo o que ela pensa, qual a visão de mundo que ela tem. E aí você vai, através da troca de ideias, trabalhando isso aí e ajudando esse jovem a amadurecer. O que eu tenho claro na minha cabeça é que não adianta você trombar de frente e partir para o embate direto, para a discussão. Tudo se resolve conversando. Quer dizer, no meu caso, enquanto professor, fazendo com que o aluno busque fazer uma reflexão sobre qualquer fato, qualquer situação, profissional, pessoal ou acadêmico. Eu acho que é por aí o caminho. E voltando no início da conversa, você disse que escolheu fazer história, faculdade de história. Você pode falar como que foi o processo? Você disse que teve que arcar com umas consequências. Foi muito simples. Foi muito simples. Foi muito simples pelo seguinte. Eu tinha um pai que ele era muito aberto, muito franco. E nós discutíamos e debatíamos muito, tudo. E um dos motivos de eu fazer história é porque o Brasil estava passando por um processo de transição muito grande. Muitas mudanças. E naquele momento, o olhar do jovem é que eu fazendo história eu poderia colaborar em sala de aula com as novas gerações. Então havia muita ideologia embutida nesse processo. Aí o restante foi comum, prestar vestibular, como todo jovem hoje, prestar vestibular, trabalhar muito para pagar a mensalidade e na medida do possível nós conseguimos bolsa de estudos, consegui bolsa de estudos que ajudou bastante. E quando no meu último mês de faculdade eu fui na empresa, pedi a conta, o dono da empresa falou: "Você vai largar a empresa para ser professor?" Eu falei: "Vou." Aí eu me lembro a última frase dele: "A porta vai estar sempre aberta quando não der certo." Eu não sei não, mas eu acho que ele está me esperando até hoje lá. Eu acho que ele está me esperando até hoje lá. Por quê? Porque eu abracei a profissão, e com uma profissão com altos e baixos, mas eu não me arrependo nem um segundo da decisão que eu tomei. Ô João, qual é o grande barato de ser educador, cara? Meu amigo, não tem coisa mais gostosa do que você tá trocando ideia com um aluno, tá passando alguma coisa para o aluno, algum assunto, independe do assunto propriamente dito, e você vê o olho dele brilhar e de repente do nada ele vira e fala: "Pera um pouco aí, então isso que você está falando está relacionado com isso que está acontecendo até hoje?" Porque o barato da história não é você estudar o passado pelo passado, é você estabelecer as relações. E quando você consegue fazer um aluno começar a estabelecer essas relações e organizar as ideias e começar a enxergar além, não tem dinheiro no mundo que paga, é uma delícia, cara. Uma delícia, é um prazer muito, muito grande. Eu entrei
quarta-feira eu entrei no terceiro C, discuti com eles e foi uma delícia. Porque eles começaram a interagir comigo e começou um debate. Foi muito gostoso. Eu acho que é isso que é o time. Você, desculpa pedir o Gustavo e a Andresa, desculpa, porque assim, hoje eu recebi um convite assim inusitado, né? O professor Lucas, ele falou assim: Alexandre, você não gostaria de assistir o debate que a gente vai ter depois do jantar dos alunos nos terceiros? Aí ele falou assim: mas eu sei que é o horário que você não está aqui na escola, porque já deu o teu horário e você vai embora. Eu falei: não, Lucas, faço questão de assistir um debate. Eu acho que os colegas veem nas figuras, né, das pessoas que são realmente interessadas e amam ser educadores, o magnetismo natural da pessoa de gostar e interagir com o estudante, com o adolescente, com o ser humano. Eu acho isso muito importante. Eu fiz só essa menção porque é engraçado, né? Porque quando você tem esse it natural, ou seja, você se projeta de uma maneira onde o estudante olha para você e sente aquela sinergia, a conexão, você sempre está antenado com eles e você sempre sente um prazer enorme de estar com eles. Sim. Eu me senti feliz de receber esse convite. Tanto é que eu poderia ir embora às 8, mas eu vou embora às 9h15 para participar disso. E aproveitando esse gancho, Gus, faz a pergunta. Na verdade, eu queria voltar, você tinha falado, quando você foi fazer a faculdade de História, o Brasil estava passando por umas transições, né? Sim. Que você teve aí, por exemplo, você teve como posso dizer, você presenciou, por exemplo, a ditadura. Bastante. Eu queria que você contasse para mim como que foi a sua visão naquela época. Na realidade, tudo começou por causa de uma pergunta que eu fiz para o meu professor na 6ª série, ou seja, no início dos anos 70. Até hoje eu não sei porque eu fiz essa pergunta, efetivamente, mas eu fiz e a reação do professor foi muito interessante. Eu virei para o professor e falei assim: professor, o que é comunismo? Gente, foi um barato, porque o professor ficou completamente constrangido. Nossa, Né? Ele perdeu o rebolado, daí ele virou para mim e falou assim: pergunte para o seu pai. Sério, pergunte para o seu pai. E continuou a matéria. Como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiquei curioso, falei: caramba, né? Por que essa palavra inspira tanto medo? Né? Eu era moleque. E aí eu comecei a pesquisar por conta. Porque eu também não queria perguntar para o meu pai. E aí era interessante, porque todo o material que eu encontrava naquele momento dizia assim: comunismo, teoria criada por Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Criador da teoria. Sabe, uma coisa assim meio inconsistente. Né? Inconsistente. E ao mesmo tempo subversivo, né? Não, Você falar sobre a nossa meu senhora, Deus, era, né? é terrível. E aí eu acabei virando comedor de livro. E é lógico que eu não pulei de cabeça nas teorias comunistas, né? Mas digamos assim, que foi um pontapé inicial para eu começar a tentar entender o que acontecia, por que as pessoas tinham tanto medo de falar. E eu comecei a me questionar, mas na realidade a coisa ficou bem clara mesmo. Foi por volta de 1972, 79, daí a coisa começou a ficar bem mais clara para mim do que estava acontecendo com o Brasil. Né? Música censurada, filmes censurados, né? E anunciava o filme, de repente o filme não passava. Né? E meu pai sempre assinou a Folha de São Paulo, e de repente tinha várias folhas em branco no jornal Folha de São Paulo, eu não entendia porquê. Ou aonde era para ter um editorial, tinha lá uma receita de bolo. Né? Sim. Né? E aí, conforme você vai envelhecendo, né? 17, 18, 19 anos, você começa a conviver e continua estudando, você começa a conviver com mais diversos tipos de pessoa. Né? Alguns mais alienados, outros com uma visão mais aberta. E aí, né, inicia todo um processo de abertura política no Brasil,
que é lógico que eu participei, né? Enquanto trabalhador, enquanto estudante, eu participei desse processo, né? Direta Já, né? E o Brasil ferveu naquele momento, foi uma coisa muito bacana, né? Depois a gente observa os acordões que foram feitos, né? Para que a coisa ocorresse de uma maneira, entre aspas, pacífica, né? Sem choques. Né? Daí você vê um presidente, quando fala, presidente, qual a última mensagem que você der? Me esqueça. Me esqueça. Figueiredo. O general Figueiredo, me esqueça. Ele não queria ser presidente, Não, na verdade, né? não. E foi muito legal, né, participar de todo esse processo. Né? Que hoje, por sinal, né, como professor de história, eu consigo entender, mas eu fico preocupado. A partir do momento que eu percebo a nossa geração que lutou tanto pela democracia, a partir do momento que a gente vê momentos de tensão, né, que até colocam a democracia em xeque, a gente fica preocupado. Porque nós sabemos que o socialismo desmontou. Olha a China hoje. Se alguém falar para mim que a China é socialista, eu dou risada na cara. É socialista comunista, né? Socialista comunista. A China hoje é um baita de um bastião do capitalismo. A Rússia não precisa nem falar. Cuba não teve como, está tendo que se abrir para o capitalismo, que é, nesse momento, o sistema econômico dominante. Não se questiona isso aí. Não dá para questionar, nesse momento. Então, agora, os princípios básicos da democracia, eles não podem se perder. Eu tenho muito medo disso. Andresa? Você falou que começou a ser diretor do Isidoro em 2018, né? A gente começou uma pandemia ali, né? Sim. E como a gente sabe que foi difícil, né? As escolas, sem alunos, sem ninguém. Você, assim, como que foi, tipo, o Estado? Como que foi o centro de mídias, aquela coisa toda? Teve meio que um contato seu com o Estado, alguma coisa assim, tipo... Não. Como que foi, assim? A Secretaria da Educação Normal, passou. mandava o material pra gente, né? E eles aperfeiçoaram o centro de mídias e aí ficou por nossa conta, né? Por conta de todas as escolas se comunicar com os alunos. E aqui no Isidoro teve muitos alunos que faziam a rotina de aulas todos os dias? Ou foi muito baixo? Não dá para... não tem uma estatística exata. Mas foi um número muito bom de alunos que participaram. Entendeu? Muito. Inclusive teve alunos que vieram aqui na escola, né, usar os computadores da escola para fazer as atividades. Teve muitos casos porque não tinha em casa. Né? Foi muito complicado, por quê? Porque na realidade não era o Joaquim Isidoro Marins. O Estado não estava preparado naquele momento, né, para aquela situação. Né? Por exemplo, eu perdi muitos amigos, né, nessa pandemia, amigos pessoais, pessoas maravilhosas. Perdi alguns ex-alunos, inclusive da nossa escola, se não me engano, nós perdemos 2 alunas, né, por causa do Covid. E eu vou ser honesto para você, como professor de história, eu estudei, né, surto da varíola, a peste negra, né? Eu nunca imaginei na minha vida que, né, eu estaria, eu não vou falar participaria porque eu acho ridículo isso aí, mas eu estaria dentro de uma pandemia e lutando contra, né, e tendo que convencer pai de aluno a dar vacina no filho porque alguém falou que a vacina ia fazer com que a população morresse, né, e aí eu já me lembrei da revolta da vacina, né, que se espalha, né, que é para acabar com os pobres, é para matar todo mundo. Então foi um período muito tenso, foi um período muito nervoso, mas a gente conseguiu gerenciar numa boa. É lógico que, né, foi toda uma equipe, né?
Foi toda uma equipe trabalhando juntos para a gente conseguir passar alguma coisa para os alunos. Mas nós sabíamos que o período da pandemia, para se recuperar em sala de aula, né, seria muito grande. Eu, por exemplo, eu brinco entre os colegas quando a gente estava tendo papo, para recuperar esse período curtíssimo de pandemia, é uns 10, 15 anos. Uns 10, 15 anos para mais. Né, para nós retomarmos. Né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito interessante, no retorno da pandemia, quando as aulas voltaram a ser presenciais, ficou claro para mim que os alunos tinham esquecido o que era a escola. Então, o primeiro trabalho dos professores, né, foi resgatar isso aí que se perdeu. Mas basicamente a gente, e não foi só o Joaquim Isidoro, todas as escolas da rede estadual, eu participei de reuniões, né, lutaram muito para conseguir minimizar o efeito nefasto dessa pandemia. Tudo bem? Pensou que ia me pegar? Não, eu sabia que Ele fez a colinha, Falar em colinha, Jô, como é que é ser diretor de um TI? Uau! É matar 1 leão por dia. Matar 1 leão por dia. A PEI ela te dá uma prerrogativa muito legal. No meu caso, né, que eu sou mais pedagógico do que burocrático, né? Até porque a docência está no seu DNA. Exatamente. Eu tenho um contato muito grande com os alunos, né? Então, e eu percebo que muitos problemas que poderiam acontecer, né, e o Heitor é testemunha disso, a gente resolve conversando antes, né? Até a questão do processo de depredação da escola, né? Ele não aconteceu suspendendo, punindo o aluno. Ele aconteceu, eu e a equipe, indo de sala em sala, trocando ideia com os alunos, né? Pedindo para aquele professor que tinha uma melhor afinidade com determinada sala, conversar com a sala, né? E dá para a gente comprovar andando pela escola que a depredação da escola diminuiu em torno de 80% a 90%. Né? E vamos melhorar, né? Vamos melhorar, porque é um processo de conscientização, que é o patrimônio público, né? Ele não é meu, ele não é seu, ele é de toda a sociedade. E aqui o Joaquim Isidoro, por ser uma escola muito antiga, o que acontece muito é que o avô estudou na escola, todos os tios estudaram na escola, os pais estudaram na escola, e agora eles estão... Eu estou aqui no Joaquim Isidoro, né, Alexandre? Então, é uma escola que tem uma característica muito interessante, que vai passando de pai para filho. Isso é muito legal. E os pais, quando o filho erra, os pais cobram demais. O filho, meu pai estudou aqui, a família inteira estudou aqui, você vai pisar na bola? É interessante isso aí. Tem um vínculo emocional. Existe um vínculo afetivo muito grande. Eu já percebi isso aí aqui nessa escola. Voltando também mais para o passado, eu queria saber quando que foi sua primeira vez que você entrou numa sala de aula? Foi, meu Deus do céu, foi em fevereiro de 1987, o primeiro ano da minha carreira. Fui numa escola chamada Roque Celestino Pires, em Calcaia do Alto, distrito de Cotia. Nossa, Distrito de Cotia. A minha geração toda deu aula na Grande São Paulo, né? E foi muito legal porque, eu não vou negar, deu aquele friozinho na barriga, né? Aí teve uma professora de história também, né, a Cida, e ela percebeu que eu estava meio inseguro, né? Ela virou para mim e falou assim: enfia uma coisa na tua cabeça. Ele sabe menos que você. E o que você sabe, você vai ter que passar para eles. Monta essa estratégia. Né? E aí me apresentei, né? Coloca o tradicional de todo professor, né? Coloca o nome na lousa, coloca a disciplina. Aí eu virei e comecei a bater papo com eles, né? Para conhecê-los.
Perguntei o nome, todo aquele ritual que acho que todo professor faz isso até hoje, né? Perguntar o nome do aluno, querer conhecer o aluno, né? E aí, começar a ver o posicionamento político deles, a visão que eles tinham de mundo, né? E observei a característica do bairro também. Eu andei muito a pé para o Calcaia do Alto para conhecer a estrutura socioeconômica, né? Para saber onde eu estava, né? E aí, 1 mês e meio eu já estava dando risada sozinho. Aí eu já... Riso fácil, né? Já tinha conquistado a criançada toda e eu trabalhava muito com temas, né? Eu dava o tema, eles pesquisavam, a gente sentava, discutia, daí montava esquema na mesa, né? Não tinha tecnologia que tem hoje. Era basicamente o quê? Era biblioteca, livro, quadro negro e giz. Basicamente era isso. E a gente tinha que se virar. Não tinha, por exemplo, o Google. Hoje você digita uma palavra no Google, com a inteligência artificial agora está muito mais fácil. Chat GPT, então, meu Deus. Está todo mundo com medo, por sinal, né, nesse momento. Porque ela pode fazer coisas que nunca se imaginou, né? E agora, não tinha toda essa tecnologia. Para você passar um filme era uma tortura, né? Porque você tinha que agendar videocassete, cara. Bem, até antes disso, né, Jô? Até isso. Super 8, né? Nossa Era esqueci o nome agora, Alexandre. Transparência, meu Deus, nossa. Né? Hoje é PowerPoint, né? Naquele tempo era transparência. Antigamente era transparência no retroprojetor. Você ficava retroprojetor, você ficava escrevendo, né? Tinha que ter a cara, a caneta, tudo para poder fazer. caro. Nossa senhora, tudo. Né? Mas foi um momento muito gostoso. Na realidade, né, essa escola foi a minha segunda faculdade, vai. Porque eu aprendi a dar aula de verdade mesmo, foi ali, no Roque Celestino Pires. É uma escola que até hoje eu tenho o maior carinho. Né, e fiquei 1 ano lá. Depois, no ano seguinte, mudei para outra escola e aí começou, né, até vir para Sorocaba. Né, e é irônico, né? A primeira escola em Sorocaba que eu trabalhei foi o Cefam, onde eu conheci o Alexandre. Rapaz, sério? Primeira escola em Sorocaba? Sério. Nossa senhora. O Cefam abriu as portas para eu pegar a aula no C1. Ou seja, como o Cefam era veiculado ao C1, sim, eu passei na frente de todo mundo na atribuição. Porque eu já dava aula no Cefam. Aí eu fiquei no C1. E aí, aula noturna, né? Exatamente. Cefam manhã e tarde, no C1. E aí eu vim para Sorocaba, daí eu mudei para Sorocaba. Mas foi muito legal. E também, tipo... E antes de você... Vou cortar você. Perdão, porque vai dar o sinal. Enfim, pegando lá o que você falou da primeira aula foi em 87, né? Eu queria saber de você, né, que você citou a tecnologia que você usava, eu queria saber o que você viu de evolução, tanto na tecnologia para a educação e tanto na educação em geral. Bela pergunta. Nossa senhora, não. Bela pergunta. Que delícia dar aula hoje. Nossa, que delícia dar aula hoje, gente. Deixa eu só interromper você. Viu? Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente. Cara. Quando imaginar isso em 87? Impossível. Né? Esse encontro dessa maneira em 87 seria impossível. E o avanço foi absurdo. Eu não vou negar, eu falo para todo mundo que eu sou um dinossauro. Eu ainda estou engatinhando em termos de tentar acompanhar esse avanço tecnológico. Para a humanidade, esse avanço tecnológico é uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque eu tenho um avanço gigantesco na medicina, eu tenho um avanço gigantesco na melhoria da produtividade na agricultura, na melhoria genética dos nossos rebanhos. Medicina, pelo amor de Deus, né? É um top. Mas em contrapartida, eu tive um avanço muito grande nas ferramentas de destruição do ser humano. Então,
é uma situação que deixa a gente muito preocupado. Né? Eu estava discutindo no terceiro ano, essa semana, nós estamos a um passo de uma terceira guerra mundial. E até eu brincava com os alunos, né? Entre aspas, né? Uma brincadeira ácida e maldosa, que se tiver uma terceira guerra mundial, não vai ter a quarta. Porque é a destruição da humanidade. Ou seja, os donos do poder estão brincando com uma coisa muito séria, né? Que é a raça humana, a sobrevivência da raça humana. Nós tivemos uma situação semelhante na década de final dos anos 50 e início dos anos 60, né? Entre Estados Unidos e União Soviética por causa de Cuba. A Guerra Fria. Guerra Fria, exatamente o apogeu da Guerra Fria. Né? Só que quando cai o muro de Berlim, acaba a Guerra Fria. Eu, como professor de história, o que eu vi? Não. Guerras localizadas, revoluções, golpes contra golpes localizados em países pobres. As potências, em função dos interesses econômicos, elas vão se respeitar. No primeiro momento, eu tive essa visão. Né? No segundo momento, eu percebo o quê? Que na realidade você tem choques de potências, onde a Ucrânia, né, é um peão nesse jogo. É um café pequeno, né, João? Exatamente, a Ucrânia é um café pequeno. Né? E as grandes potências estão se degradando, ou seja, eu posso afirmar que há interesses econômicos por trás de tudo isso aí, lógico, muito fortes, é o domínio da economia. É só a gente lembrar por que a Primeira Guerra começou, que foi por conta de um assassinato de um cone. Como pretexto, Como pretexto, mas a exatamente. realidade qual era? Era a Alemanha, Inglaterra, basicamente, né, a França também, disputando o controle do comércio mundial. O que eles não perceberam é que tinha os Estados Unidos comendo por fora. E na Segunda Guerra, a Alemanha com as ideias absurdas de uma supremacia nazista. Para tentar Poder tentar restaurar o grande império sacro romano germânico de Carlos Magno, né? E o pano de fundo agora da Ucrânia. A Ucrânia, mas não deixa de ser, né? Porque dificilmente você vê uma guerra que não tenha por trás interesses econômicos. Mesmo o Império Romano. O Império Romano, quando não tinha mais aonde se expandir, ele entrou em decadência. Onde vai arrumar escravo? Onde vai saquear? E agora a gente vê o quê? A questão do mercado consumidor, a questão do desenvolvimento. Quem está calado por enquanto, correndo por fora, que dá para a gente observar é a China. Mas também, não dá, como eu posso dizer, não dá para vaticinar nada. Nesse momento nós somos o quê? Meros espectadores. Porque a gente não sabe como esse tabuleiro, como esse jogo vai se desenrolar. Beleza? Antes eu não estava aqui, eu comecei a estudar aqui em 2021. Falar, o pessoal falava que tinha Fernando Prestes, se não me engano, agora tem a Novotec, né? Como que foi essa transição, assim, que eu não conhecia o Fernando Prestes, sei do Novotec. Fernando Prestes, nossa, eles ficaram muitos anos aqui, não me peça datas agora, né? Agora, o Fernando Prestes era um curso muito bem estruturado, muito bem organizado. Embora eu seja suspeito em elogiar o Fernando Prestes, né, a escola, porque né, meu pai deu aula no Fernando Prestes, eu estudei no Fernando Prestes, eu tenho um carinho muito grande por essa escola. Só que daí, o que aconteceu? O governo começou a expandir as PEIs para todas as escolas, né, para seguir a LDB, né, Escola Integral e tudo mais. E várias escolas começaram a implantar PEI e nós não, porque nós não tínhamos espaço, não tínhamos como implantar em função do Fernando Prestes estar presente aqui. Né? E eu comecei a perder muito professor. Inclusive eu perdi uma ótima vice-diretora que foi para outra escola, porque ela foi para uma PEI, onde financeiramente para ela seria vantajoso, os professores a mesma coisa. Um grupo de professores veio e começou a me impressionar. Por que não implantamos PEI no Joaquim Isidoro Marins? Tá. Fui consultar o dirigente, que
que na época era o Marcos Bugni, e eu consultei ele. Ele falou, não, Jamil, você pode montar o processo sim. Se for aprovado, o Fernando Prestes muda de escola. Porque o acordo entre a Secretaria da Educação e, né, a Fundação Paula Souza é ceder o prédio. Não necessariamente o Joaquim História Marítimo, uma escola que tem estrutura. Tudo bem. Montamos o processo foi aprovado. Né? O Fernando Prestes foi pro, se não me engano não. O Fernando Prestes foi para o João Clino, que era uma escola que tinha estrutura, tem estrutura, né? Tanto é que eles estão lá. Só que daí, num primeiro momento, nós iríamos ter o quê? O regular. Aí apareceu a oportunidade de implantar um novo TEC e nós implantamos um novo TEC. Por quê? O Joaquim Isidoro ele tem uma raiz de curso profissionalizante que foi gerada pela própria presença do Fernando Prestes aqui. Então a gente está tentando preservar. Isso aí. Mas foi cansativo, mas hoje, andando pelos corredores da escola e vendo vocês, eu acho que valeu a pena. Nós implantarmos a PEI Joaquim Isidoro Marins. Você é um cara que eu conheço há muito tempo e, assim, em alguns momentos da nossa história que ela se cruza, né? Eu me permiti fazer uma pergunta nessa por conta da questão de quanto a gente se conhece, mesmo esse ato de anos sem se ver e conviver cotidianamente. Você é um cara de muitas lutas, você participou de muitos movimentos em prol da educação, onde, enfim, tem muitas memórias aí na sua mente, e eu presenciei algumas dessas memórias, né? Brigando por prego do Cefam, né? Brigando por aquela greve pavorosa em 1992, onde a Fleury mandou descer o porrete nos professores, eu estava lá, né? Enfim, Jamir, hoje, 2023, valeu a pena? Cada segundo, não me arrependo. Não me arrependo de nada. Nada. E vou mais longe ainda. Se precisasse, faria tudo de novo. Tranquilamente. Mesmo em cima dos meus 61 anos, eu faria tudo de novo. Porque eu acho que o ser humano, ele tem que lutar. Primeiro, ele tem que lutar por aquilo que ele acredita. Isso é cabal, né? E ele tem que sonhar. Eu me lembro muitas vezes que eu ouvia naquela greve, né, aquela famosa greve, 94, se não me engano, 92, perdão. 92 foi um pouco antes do massacre do Caramelo. Foi um pouquinho antes. Eu acho que eu vou estar lembrando. Ele não tá falando. E a bateria tá acabando. Pausa. Eu ouvi muito quando, da greve de 92, se você não está contente, mude de profissão. E eu sempre dei a mesma resposta naquela greve especificamente, que marcou muito, né? Eu não quero mudar de profissão, eu quero que a minha profissão seja valorizada. Eu sempre falei isso, eu quero que a minha profissão seja valorizada. É como aquele pessoal que fala assim, não está contente com o Brasil, mude de Brasil. Não. Ame ou deixo, né? O Ame ou deixo, que é o slogan da ditadura militar, especificamente o governo Médici, né? Não, negativo, não tem essa não. Eu tenho que lutar para melhorar o meu país, melhorar as condições de vida do trabalhador, melhorar a alimentação, melhorar tudo, melhorar a saúde, né? Melhorar tudo. Agora, é aquela história, né? Você está falando de um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Você está falando de um país continente. Lógico que tudo é mais longe, tudo é mais difícil, além de toda uma raiz colonial que a gente carrega até hoje. Acho que não é o caso de detalhes. Senão a gente vai abordar outros temas e se dá outro podcast. Exatamente, aí a gente vai. Eu queria também voltar no próximo que você citou, na Guerra Fria. Eu queria saber, obviamente, deixando claro que... Eu vi que seus olhos brilharam na hora que ele citou a Guerra Fria. Eu vi.
Gas, manda. É que, obviamente, deixando claro que nenhuma guerra é bom, nenhuma é boa, mas eu queria que você tentasse citar algum aspecto positivo que aconteceu na Guerra Fria, que possa ter acontecido tanto à humanidade ou até mesmo alguma influência que teve para o Brasil. Não, talvez se eu pesquisar, talvez eu ache alguma coisa positiva, mas eu não consigo ver nada positivo efetivamente na Guerra Fria, nessa bipolarização. Na realidade, o que ficou claro para mim foi que durante a Guerra Fria o Brasil se alinhou completamente, né, aos Estados Unidos, né, e que na realidade isso acabou desembocando no golpe de 64, porque havia um medo do governo norte-americano muito grande que o Brasil passasse por um processo de cubanização, né? A Revolução Cubana estava muito efervescente ainda, né? 1959, né? E para ajudar ainda o Jânio Quadros, né? Ele começa a fazer comércio direto com Cuba, recebe o ministro Ernesto Guevara no Brasil, mandam lá uma equipe para o Congresso Aeroespacial na China. Quer dizer, o governo norte-americano estava olhando com atenção para o Brasil. E hoje, Atenção barra preocupação, né? Muito, havia essa preocupação muito grande. E hoje nós sabemos que o governo norte-americano deu total apoio para os militares assumirem o poder em 64, né, e se preservarem até 85. Né? Então, agora você fala, houve algum ponto positivo na Guerra Fria? Eu não consigo chegar. Porque a partir do momento que há bipolarização e há um processo, né, do lado socialista, né, o capitalismo é o demônio, do lado capitalista, o socialismo é o demônio, né? E se você sair fazendo uma pesquisa em termos de Brasil, pedir para as pessoas definirem o que é capitalismo, o que é o socialismo ou o comunismo, a maioria não sabe o que é. A maioria não sabe o que é. Pede para uma pessoa definir o capitalismo, não sabe. Olha, isso explica, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta, né, que você falou de capitalismo, socialismo, comunismo. Isso explica muito dos fenômenos que aconteceram no nosso país pós, principalmente impeachment da Dilma. Eu não quero abordar a questão política, mas eu quero abordar a questão do inconsciente coletivo, né? Sim. Isso voltou a colocar nossa sociedade em lados opostos. E isso ficou muito claro nas eleições de 2018 e posteriormente em 2022 ficou cada vez mais nítido, né? Aonde que a educação entra, Jamil? No aspecto de tentar dirimir e curar esse processo de um país, de uma sociedade que ainda vive e sente os reflexos desse momento histórico político nacional. Tão simples, Alexandre. Muito simples. Debate, discussão, reflexão. Só que para isso as pessoas precisam se desarmar. Esse é o grande ponto. Você não pode levantar uma bandeira de uma coisa que você realmente não sabe o que é. Isso implica no quê? Estudo, uma melhor formação acadêmica, para você ter condições de refletir sobre e não acreditar na primeira coisa que te falam, ou acreditar naquilo que você ouve naquele momento te interessa porque você está numa determinada situação. Tudo vai girar em torno do quê? Investimento em educação, dentro desse processo de educação, debate, discussão, reflexão, novamente debate, discussão, reflexão, mas usando uma palavra mágica muito poderosa que eu vi se perder bastante no nosso país: respeito. É verdade? Respeito. Por quê? Eu posso não concordar com o que ele está falando, ou eu posso não concordar com o que ela está falando, mas eu sou obrigado a respeitar. E a partir do momento que eu não concordo e eu respeito, eu posso conversar e tentar convencer o outro. Como ele pode tentar me convencer que
o que ele está defendendo é o correto. A mesma situação com ela. Mas para isso a pessoa tem que estar lúcida. Ela tem que estar consciente. Aberta ao novo. Porque o maior problema do ser humano é que tudo que é novo assusta, ele tem medo. Lembra o mito da caverna? O que fizeram? Quando a pessoa falou a verdade, mataram ela. E ficaram na caverna. Porque ficar ali era mais cômodo, era mais conveniente. Não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. Andresa. Falando sobre isso, eu penso que a nossa geração, assim, tem algumas pessoas têm muito fanatismo por algumas coisas, né? A minha professora, por exemplo, ela sempre fala pra gente sair da zona de conforto, sair da caixinha que ela falava. Você acha que a nossa geração, eles conseguem sair fora da caixinha, pensando no ambiente tecnológico também? Muita gente está presa a isso, né? Jogos, internet o tempo inteiro. Mídias sociais. Mídias para se distrair na escola, na sala. Tá ruim, vai lá no Twitter, essas coisas. Eu acho muito difícil. Mas a gente vai pagar o preço por isso. Infelizmente a gente vai pagar o preço por isso. Tá? Em contrapartida, o que eu pude perceber? Não sei se eu estou falando besteira, mas essa geração é muito mais ligada do que a minha foi. Pega as coisas muito mais rápido. A questão é conseguir achar o ponto de equilíbrio. O que eu percebo aqui na escola, andando pelos corredores? A tecnologia aqui, principalmente pelo celular, é muito usada pelos alunos para quê? Para jogos, para as mídias, mas não na busca do conhecimento. Sempre entretenimento, né? Sempre a festa, sempre a alegria, né? Na sempre verdade, a eles não diversão. usam como ferramenta complementar do processo. Exatamente. Eu sempre gosto de falar isso. Exatamente. Então, eu acho que nós, professores, pais, comunidade de uma maneira geral, a gente tem que trabalhar isso aí para que essa geração ela aprenda a balancear. Tem a hora da diversão? Tem a hora da diversão. Mas também tem a hora de eu adquirir conhecimento e me aprofundar nesse conhecimento. Né? Mas é um processo de amadurecimento. Eu conheci muito aluno que no ensino fundamental era extremamente bagunceiro, não se preocupava em estudar, todo dia era domingo. Quando chegou no ensino médio, se transformou em ótimo aluno. Mas por que será que o calo bateu, a água bateu no teto? Assim, Eu não sei. O cérebro do adolescente é uma coisa que a NASA precisa estudar, Sim, gente. com certeza. O cérebro do adolescente é uma loucura. Por quê? E eu conheci muito aluno que no fundamental era um ótimo aluno, no médio ele virou um bagunceiro do caramba. Né? E eu conheci muito aluno extremamente bagunceiro no médio que hoje é piloto de caça da Força Aérea Alemã. Aliás, eu vou falar rapidinho, tem um exemplo de um podcast, apesar de podcast, uma entrevista que nós fizemos, eu e o Fábio, com 2 ex-alunos nossos aqui, e que infelizmente a gente só conseguiu captar o áudio deles, não conseguiu captar o nosso áudio na conversa, que é o Felipe e esqueci o nome dela agora, a Bruna, que inclusive, se vocês estiverem ouvindo aí, um abraço para vocês, nós vamos fazer um podcast com vocês ainda aí, direto de Santarém. E que eles falam que na época da escola deles, se eles soubessem a importância que a escola tinha naquele momento, porque ele era um cara que gostava de se inteirar das coisas, procurava os professores que se interessavam, mostravam aquele algo mais para eles, eles seriam uma pessoa ainda muito melhor no sentido de oportunidade de aprendizado. E hoje ele está tocando um hangar lá em Santarém, né? Responsável por esse hangar. Então, assim, acho fantástico. Agora, isso. Alexandre, quando você coloca a questão da necessidade, eu sempre falo, inclusive para vários pais eu já falei, viu? Não adianta você crucificar seu filho. Todo jovem, ele tem seu time. Então eu quero acreditar no quê? Eu quero acreditar que aquele aluno que era bagunceiro, de 6º, 7º, 8º, 9º, quando ele entrou no primeiro, deu start, deu aquele estalo. Uhum. Tá entendendo?
Como tem aquele aluno que ele foi tão pressionado a ser o melhor, tem muito pai que faz isso, né? Faz um terrorismo em cima do filho, que quando ele tem um mínimo de liberdade, ele fala, vou bagunçar, não estou nem aí. Porque o pai já está perdendo o controle dele, ele já entrou na adolescência, efetivamente, 15, 16, 17 anos. Né? E é interessante esse jogo. Então eu vi muitos alunos com um potencial violento acabar em nada, e vi alunos que ninguém dava valor, hoje está super bem de vida. Inclusive nós tivemos a visita de 2 alunos nossos. Sim, aqui na sala de leitura, né, da que eles eram escola. de surpresa, a gente aproveitou e segurou eles para bater um papo com os alunos. Do 8º Né, ano. do 8º ano, exatamente. E o que foi bacana na conversa deles com os alunos do 8º ano, tipo assim, ei meu, vale a pena estudar, acorda? Mirosmar e Jean. O Mirosmar e o Jean. Mirosmar e Jean. Né? Ei meu, vale a pena estudar, acorda? Né? Eu acho que nós temos que aproveitar os alunos que estão a fim de estudar e fazer com que eles, porque o adolescente ele ouve muito mais o adolescente do que o velho. Sim. Né? O velho é passado, né? No Brasil, o velho não tem muito valor, né? Aproveitar, infelizmente, aproveitar esses alunos que estão a fim de estudar, né? E que eles se transformem em multiplicadores nesse processo de convencimento do colega que vale a pena estudar, independente de qualquer coisa. Né? Porque, pô, é incoerente. Você pega um aluno da rede pública que não está nem aí com o estudo. Aí você vai dar aula num objetivo, num ano, você pega um rapaz que vem de uma família abastada, se matando de estudar porque ele quer entrar onde? Ele quer entrar na USP, ele quer entrar na Unicamp, né? Na Unesp. Né? Hoje, na minha época, isso era um sonho muito gigante. Hoje você tem o Fiscal em Sorocaba, você tem o Unesp, você tem FATEC, né? Tem Facém. Tem a Facém, embora seja privada, tem a Unisp. Quer dizer, nós temos uma gama. Por outro lado, o que eu discuto muito com os jovens hoje? Peraí, se você não quiser fazer faculdade, é um direito que você tem. Mas invista em algo que você gosta para você poder sobreviver. De um amigo, né? Hoje meu amigo, né? E ele não queria fazer faculdade. Aí ele fez um curso de mecânica de motos. Hoje ele é dono de uma das melhores e maiores oficinas de moto de Sorocaba. Tem casa no litoral, construiu um baita de um casão em Sorocaba, ele tem todo o conforto do mundo. Mas ele não tem faculdade. Que é aquela questão do Será que o diploma faz a diferença? Só o diploma? Não, lógico que não. Lógico que não. Né? Eu conheço muita gente que tem diploma e que não sabe nada. Eu tenho colegas aí que fizeram direito por osmose, pagando para os colegas fazerem trabalhos e não conseguem passar numa prova da OAB. E aí, tem o diploma. Fica pendurado na parede, olha que lindo e maravilhoso. Mas e aí? Né? O segredo não é o diploma. E é o que eu falo para os alunos. O segredo é o domínio do conhecimento. É o domínio do conhecimento. Andressa? Faz aquela pergunta. Eu não sei nenhum roteiro, só pra... Não. Tô mais aqui só pra conhecer mesmo o Joemir, porque eu não conheço. Sério. Por que você não conhece o diretor disponível? Não. Parece animador Não. de escola de samba. Eu nunca vi um negócio desse. Aquele passei pelos corredores da escola, gente. Pra quem não conhece o Joemir, eu quero aproveitar para te dar um feedback como é o Joemir. Pra quem conhece o Joemir há muito tempo, como eu conheço, né, eu posso dizer assim que esse espírito quase que infantil dele é uma coisa assim que o acompanha há muito tempo. Então quem não o conhece dele acha que ele é uma figura séria, sisuda, é uma figura intangível ou inatingível. E é muito pelo contrário. Para quem conheceu o Joemir em 1991 e vê o Joemir hoje, ele não mudou absolutamente nada. Né? Envelheci, careca. Viu? Sabe aquele cara ditado? Não, é melhor não falar esse ditado, senão vai ficar meio chato. Andressa, manda ver. Você falou que o diretor
professor ser uma figura inatingível. Eu, assim, sempre, no meu ambiente, né, sempre respeitar todo mundo. Nas minhas escolas anteriores, os diretores, professores sempre foram autoridades máximas, assim, né, sempre respeitar todo mundo. E aqui eu vejo você mesmo como uma figura de amigo de todo mundo. Você falou que você passou, acho que em 6 escolas, você falando, né, e aí, eu acho que você realmente pegou uma bagagem muito grande, né, e agora você é amigo, assim, de todo mundo, nem... Em cima do que você está falando, nesse período todo, dessa bagagem que você está falando, que eu acho que eu tenho muito que aprender ainda, eu estou engatinhando ainda, né, talvez, né, se eu tivesse umas 3, 4 vidas, eu ainda estaria engatinhando e aprendendo muito ainda, né, mas é interessante pelo seguinte, nunca um aluno perdeu respeito comigo, nunca, se eu falar, um aluno perdeu respeito comigo, nunca. Graças a Deus, né? Graças a Deus isso nunca aconteceu. Talvez até por eu ser do jeito que eu sou. Em vez de chegar xingando, gritando, tentando me impor através da autoridade, né? E eu chego conversando. E sem ficar gritando, sabe? Levantando a voz. Eu sou o diretor, quem manda aqui sou eu. Não. A escola é nossa. A escola é nossa. E a gente tem que construir uma escola melhor. Se todo mundo colaborar, é melhor. Eu acho que é por aí o caminho. Né? Agora, essa questão do companheirismo, de parceria, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Porque eu acho os meus alunos maravilhosos. Sabe? Eu brigo por eles. Eu já briguei pelos meus alunos para defender. Né? E como eu já briguei para defender professor também. Né? Colega professor, né? Agora é uma coisa tão simples, é só sermos o que nós somos, seres humanos, e nos tratarmos como seres humanos, né? E vai voltar de novo aquela palavrinha mágica, respeito. A partir do momento que a gente se respeita, agora é lógico, você vai conversar com uma pessoa que estudou, né? Que tem uma formação aristocrática, ela vai falar de um jeito. Você vai conversar com uma pessoa, né, que viveu a vida inteira dentro de uma favela, ela vai incorporar a linguagem daquela favela. Vocês concordam comigo? Tá, e aí o que eu tenho que fazer? Eu vou humilhar a pessoa? Não, eu vou respeitar a cultura daquela pessoa. Eu vou trabalhar em cima dela. Eu acho que é por aí o caminho. Né? Então, por exemplo, eu estou numa escola que é o grosso do Joaquim Isidoro Marins, né? Em termos de alunos, né? Filhos de trabalhadores assalariados. Ou seja, os meus alunos são filhos de pais guerreiros. São pais que matam 1 leão por dia para manter vocês na escola. E a única coisa que eles pedem é que vocês estudem. Então, você vem falar para mim que o meu aluno não merece respeito? O pai do meu aluno não merece respeito? Lógico que eles merecem. Eu consigo enxergar isso. Eu acho melhor eu parar de falar. Não, imagina. Você tem liberdade não só por ser gestor, mas por ser assim você é. Eu consigo enxergar isso aí. Sabe? Então, por exemplo, eu respeito muito os pais dos meus alunos. Mas é lógico, uma coisa leva a outra, né? Por que eu respeito os pais? Porque eu também respeito os filhos. Por outro lado, que nem você falou, né, Joemir, eu vejo você andando no corredor, você briga, joga ping-pong, eu sempre tô aí junto com vocês, né? Mas é uma questão de afetividade e empatia, né? Mas todo mundo sabe que eu sou diretor e todo mundo sabe que se cometer uma falta, dependendo da gravidade, eu vou usar o regimento da escola. Ponto pacífico. Quer dizer, as coisas não se misturam. Né? Independente de eu tratar, de eu ser sisudo ou não, acho que não tem nada a ver. Né? Eu já vi muitas pessoas usarem o termo senhor e não respeitarem nada. E muito aluno chega e Jô, preciso falar com você, e eu sinto que me respeita muito mais. Beleza?
tava aqui em que você estava falando, pensando também. E, Solta a voz! E assim, dentro da escola, você virou diretor em 2018. Aqui no Joaquim Isidoro, sim. Você já foi diretor em outra escola? Na escola do Éden em 2014. Assim, entre ser diretor e professor, o que você acha que é, assim, você curte mais? Você roubou minha pergunta. Boa, Gustavo. Vai. Gustavo, eu falo para todo mundo. Eu estou diretor. Eu estou diretor. Eu luto para fazer o melhor que eu posso. Como professor, eu não preciso lutar. É natural. Professor. É porque assim, eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, ano passado eu vi que você não tinha tutorado, você não participou Não, eu tinha tutorados, mas... Pelo menos quando eu fui escolher, eu não vi. Tá. Você lá, tá, mas eu acho vai que... escolher. Tá. Hoje, né, nesse ano eu vi que você teve lá, quando passaram, eu vi que você estava lá, né? Você, a Sandra. Tá. Hora de gravar. E eu fiz esse questionamento por conta disso, porque assim, ser um tutor, ele envolve ele ter ali ficar mais com os alunos e tudo mais, entendeu? Não, eu tenho os meus tutorados, inclusive um dos meus tutorados ontem chegou com um problemão desse tamanho para mim. Né? Eu fiquei muito envaidecido porque era um programa particular e ele teve a coragem de falar para mim e não vou citar o nome dele, lógico, né? Eu bateria em você se fizesse isso. Com certeza. Com certeza. E eu falei, conversando com ele, nós ficamos mais de 1 hora conversando. Né? Mas ele perdeu a aula. Não, ele não perdeu a aula. Ele não perdeu a aula do outro professor. Ele estava como meu tutorando, eu estava dando um conselho muito importante para ele. Né? E isso foi ontem. Foi quarta-feira. Ontem de manhã ele saiu para resolver o problema. Você não vai acreditar. 1h da tarde ele estava aqui na escola. Ele saiu da onde ele estava, resolveu o problema, pegou o ônibus e veio direto para cá. Porque ele queria falar para mim. E a mãe dele falou para ele vir falar para mim. Olha que bacana. Aí ele sentou na minha sala. Eu tenho um sofazinho confortável. Né? Aí ele sentou, daí ele falou, Jomir, eu fiz assim. Ele fez do jeito que eu falei? Fiz. Então não se preocupe, esse problema está resolvido. Hoje ele veio de novo atrás de mim, porque ele está questionando se o problema está resolvido. Eu falei, está resolvido, não se preocupe. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Poxa vida, para um aluno abrir, confiar numa pessoa que ele vê durante a semana e não vê toda hora, né? Nossa Senhora, eu fiquei muito feliz, né? E eu sabia que eu ajudei, né? E já estou brigando com ele para ele levantar as notas do primeiro bimestre, né? Tanto ele como meus outros tutorados do médio, e estou pegando no pé dos meus do fundamental. Como professor ou como diretor? Como professor. Porque se eu não incorporar como professor a tutoria, vai surgir na realidade uma coisa que não pode acontecer entre tutor e tutorando. Um distanciamento. Por quê? Porque o aluno ele não vai conseguir enxergar o Joemir, ele vai enxergar o diretor. Aí automaticamente ele vai criar uma barreira e ele não vai se abrir. E eu quebro isso a partir do momento que eu me posiciono como parceiro e como professor de história, como professor, não é nem professor de história, como professor, né? E isso gera uma liberdade que eu acho muito bacana. Hoje eu tive um problema com um aluno, tutorando o meu, sentei com ele e conversei, falei, pô, você vai me obrigar a tomar uma atitude radical com você que é meu tutorado. E aí? Se coloca no meu lugar. Dói, meu.
Porque você cria um vínculo afetivo com o aluno. Eu passei por isso essa semana. Essa semana o Alexandre passou por uma situação extremamente constrangedora, que eu não desejo nem para o meu maior inimigo. Né? Você vai falar, Jeremy, mas não foi nada. Para um profissional sério, dói. E ele trouxe o caso para mim. Aí eu não resolvi como professor, eu resolvi como diretor de escola. Ou seja, eu peguei o regimento, olhei o regimento da escola, falei, opa, tá aqui, então eu posso fazer isso aqui. Cheguei para o meu vice-diretor e falei, faz isso aqui e resolve o problema. Como diretor. Detalhe importante, de um aluno que eu tenho um vínculo afetivo legal. Mas eu não podia ver o vínculo afetivo, eu tinha que ver que o aluno colocou o meu professor numa situação constrangedora e tinha que ter um momento de ponto. Então eu separo legal isso, eu consigo separar. Às vezes dói. Porque você é obrigado a fazer coisas que você não quer. Jô, eu quero agradecer a sua presença. Acabou? Pois é, nós estamos na iminência do jantar dos nossos queridos alunos. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você, não é uma pergunta, tá? Eu gostaria que você falasse para toda a nossa comunidade que com certeza vai acompanhar esse podcast com muito carinho. E quero agradecer a todos que estiveram aqui acompanhando essa conversa, esse bate-papo. E gostaria que você falasse para a comunidade escolar, para encerrar, o que você sente hoje na figura do Joemir, não o gestor e nem o professor, mas a figura do Joemir falando para os estudantes. Qual a perspectiva que você tem em termos do futuro da educação e no que eles podem se fiar para poder ter um norte para a vida deles? Olha, eu insisto, persisto em acreditar na educação. Essa experiência que eu adquiri, né, esse período que eu estou aqui no Jacques Dora, eu percebi o seguinte: eu tenho um grupo de alunos muito inteligentes. E eu já falei isso em sala de aula. Eu não sei se eu falei na sala de aula de vocês, mas eu já cansei de falar isso em sala de aula. Vocês não usam 40% da capacidade da inteligência que vocês têm. Vocês podem usar muito mais. Por outro lado, a partir do momento que vocês usarem mais, ninguém segura vocês vão fazer o que vocês quiserem. O sistema permite, hoje o sistema permite vocês voarem para onde vocês quiserem. Né? É um mundão velho sem fronteira. Exatamente, o famoso mundão, ou mundo velho sem fronteira. Né? Hoje vocês podem. Né? Mas eu brinco com os alunos, né? Com vocês. Né? Tem que ter sangue nos olhos. Né? Eu quero aquilo. O que eu preciso fazer para chegar ali? Né? E o mais importante de tudo, né? É sonhar. Se você não sonhar, você vai de nada para lugar nenhum. A partir do momento que você está sonhando, você vê como é que você faz para esse sonho se transformar em realidade. Aí está o pulo do gato. O que eu preciso fazer para esse sonho se transformar em realidade? Eu acho que é por aí. Né? E sempre acreditar. Né? E ninguém é melhor que eu. Eu acho que o aluno tem que pensar assim. Né? Mas não é naquele tom de arrogância. Né? É na humildade mesmo. Ninguém é melhor que eu. Porque a pessoa, para ser melhor que eu, ela vai ter que estudar mais que eu. E eu estou preparado para fazer isso. Eu acho que é por aí o caminho. É uma questão de ponto de vista. De repente, muitos podem achar que eu estou falando uma tremenda besteira. Mas é uma questão de olhar. E pisar firme, levantar a cabeça, estufar o peito e a luta. Nós somos filhos de trabalhadores assalariados. Para nós tudo é mais difícil. Basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês. Legal. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Aceito o convite. Fiquei muito lisonjeado pela forma pela qual você aceitou estar aqui nesse momento, no nosso humilde sala de leitura, trazendo pra gente nosso primeiro episódio desse podcast aqui, que com certeza vai ser um marco
da história, não só da nossa sala, mas para os nossos estudantes e também para toda a nossa comunidade. Quero agradecer a Andresa Souza, nossa Eu também. Obrigado por... Agora a gente se conhece, tá? Muito prazer, prazer, tá? Obrigado por estar aqui, participar desse evento. E ao Gustavo Moisés, do 3º ano D, obrigado também pela sua brilhante participação aqui no nosso evento. E eu odeio esse sinal. Se vou falar para o Joemir, e você para de falar. Agora você é ditatorial. Não, eu tô discutindo com a Andressa. Não vai discutir, vai conversar. Enfim, quero agradecer mais uma vez a você que está aí do outro lado da telinha, assistindo o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast, que vai ser, obviamente, vinculado nas plataformas digitais mais conhecidas no Spotify e no YouTube. A todos vocês, essa aqui não está gravando, todos vocês que acompanharam até agora, muito obrigado. Eu sou o professor Alexandre Mariano, mediador desse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui nessa tarde e noite, nessa escola Joaquim Isidoro Marins. Muito obrigado a vocês. Obrigado aos nossos queridos operadores de câmera que estão aqui atrás, Alexandre Saraúza Mariano, Leonardo Canha Ferreira, Lívia Leite, Lívia Peixe, Lívia Medeiros, nossa fantasminha linda, e o Heitor tá ali na porta. Heitor, vem cá dar um salve, rapidão. Vem cá, Lívia. Vem aqui. Lívia. Deixa de ser chato, vem cá. Obrigado. Lívia. Nós encerramos aqui o nosso primeiro episódio com o Joemir Dutra Júnior, nosso gestor, nosso diretor da nossa escola de 15 anos. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. E na próxima semana, ou na outra semana, nós teremos um podcast